Bom saber quem é financiado por quem. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo mundo já ouviu falar de George Soros e a Open Society Foundation, a fundação criada por George Soros para financiar grupos esquerdistas no mundo todo. Fizemos até um vídeo aqui sobre a história do cara, quem é George Soros, em que explicamos desde a origem dele na Hungria comunista até o golpe que ele deu no Banco da Inglaterra, onde passou de muito rico para multimilionário. Também explicamos nesse vídeo a origem da Open Society Foundation, nascida justamente em homenagem ao professor dele da época da faculdade, o filósofo Karl Popper. Toda a fortuna que Soros ganhou em cima do governo da Inglaterra, no final das contas, serve agora a causas patrocinadas por essa enorme fundação. Tipicamente causas socialistas identitárias, contra as armas e a favor das drogas, enfim, tipicamente causas da esquerda. E quem essa fundação patrocina no Brasil? Bom saber quem está levando por aqui dinheirinho do titio Soros. Bem, ela doou 32 milhões de dólares, o que dá cerca de 160 milhões de reais no valor atual do dólar, a várias causas e organizações por aqui. Note que além desse valor, a organização também financia pessoas físicas, pesquisadores, pessoas de interesse, até, por exemplo, estabelecendo uma pensão para a viúva da Marielle. Esse valor de 32 milhões de dólares é apenas para organizações. Segundo a Gazeta do Povo, que fez esse levantamento, ele apoiou um total de 118 organizações por aqui. A maior beneficiária é a Conecta Direitos Humanos, uma entidade de defesa de criminosos encarcerados. A entidade luta contra o encarceramento em massa, principalmente devido a drogas. Nesse ponto, nós libertários concordamos. Substâncias, quaisquer que sejam, é direito da pessoa as usar, desde que ela não agrida a propriedade ou a vida de outra pessoa. O que a pessoa faz com o próprio corpo não interessa. Da mesma forma, comprar, vender ou transportar qualquer substância, desde que voluntariamente e, novamente, sem agredir o corpo ou a propriedade de ninguém, novamente, ninguém tem nada a ver com isso. Prender alguém por isso é uma idiotice mesmo. A segunda organização que mais recebeu dinheiro, porém, é o Instituto Sou da Paz, que luta pelo desarmamento. Olha que coisa sem sentido. Tal pauta é totalmente antilibertária e até difícil de conciliar com a própria visão de Popper de uma sociedade aberta. Não é preciso ser muito esperto para encarar as semelhanças entre as drogas e as armas nesse quesito. Ambas, se mal usadas, podem causar danos a terceiros. Porém, se usadas com segurança, ninguém tem nada a ver com isso, não causam dano a nenhuma pessoa pacífica e, portanto, é direito de qualquer um as ter. Qualquer entidade que defenda uma proibição, mas aceite a outra, cai automaticamente em contradição. A única posição possível é a libertária. Drogas e armas devem ser liberadas. O Instituto Igarapé, que também luta contra a criminalização das drogas, é o terceiro que mais recebeu. Esses são os três principais, mas a partir daí a lista inclui um monte de gente com valores menores. A Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Anis, Associação de Juízes Federais, Quebrando o Tabu, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Alana e vários outros. A lista completa você encontra lá na reportagem da Gazeta do Povo, vamos deixar o link na descrição. Mas não tem nenhuma surpresa. Se é uma instituição da esquerda, pode ter certeza, tem algum dinheiro do titio Soros ali. Lógico, o dinheiro é do George Soros, ele dá para quem ele quiser, nada de ilegal ou antilibertário nisso. Mas vale a pena ver que todas as organizações citadas fazem questão de citar que as doações não implicam em direcionamento de campanhas. Eu acho que o titio Soros está meio queimado com esse pessoal, né? Eles gostam do dinheiro dele, mas não gostam de levar ele mesmo muito a sério. Mas afinal, por que alguém como George Soros faz tantas doações para causas esquerdistas? Bem, a questão toda é que ele foi aluno e um admirador de Karl Popper. Sim, Karl Popper é aquele do paradoxo da tolerância de Karl Popper. Tenho certeza que você já ouviu falar, mas se não ouviu falar ainda, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, o paradoxo da tolerância intolerante. Sim, a grande fundação criada por George Soros para financiar a esquerda no mundo todo se chama Open Society Foundation devido à obra filosófica mais importante de Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, ou, em português, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. A ideia nesse livro é essencialmente libertária, pregando a primazia do indivíduo sobre o coletivo.
Porém, como sabemos, tais ideias não foram bem compreendidas pelo George Soros. Vale a pena uma breve descrição do livro do Popper, já que ele foi tão influente assim. O livro é dividido em duas partes, O Feitiço de Platão, em que ele critica o filósofo grego, e A Maré Alta da Profecia, uma crítica muito forte a Marx e Hegel. A principal crítica de Popper a Platão é justamente a ideia de que ideais estatais, a sociedade, o Estado, se sobrepõem ao indivíduo. Embora Platão inicie o seu principal livro, A República, como uma crítica de regimes totalitários, no final ele descreve uma sociedade ideal de forma também totalitária. Continua tudo, na visão de Platão, sendo algo centralizado no interesse do Estado. No final, Popper vaticina que, embora a República de Platão seja escrita como uma crítica ao totalitarismo, pretendendo descrever uma sociedade melhor, superior, acaba, ao final, por ser basicamente a mesma coisa, o mesmo totalitarismo, apenas orientando na visão do que o autor acha ser uma melhor sociedade, ao invés dos políticos vigentes. Esse é um erro comum em críticas políticas. As pessoas criticam o totalitarismo de um governo não pelo totalitarismo em si, mas apenas pelo sentido que tal totalitarismo está tendo. Apenas sugerem estados tão totalitários quanto, apenas em outra direção. A crítica a Marx pode ser entendida como visionária, porque quando a obra foi escrita em 1945, o comunismo soviético ainda estava funcionando e muito bem. Ainda assim, Popper vaticinou que ele padecia do exato mesmo problema: ignorar o indivíduo e confiar que o Estado forte resolveria todos os problemas, desde que direcionado corretamente, é um erro fundamental e que ia causar a queda da União Soviética. Pode-se ver como a obra, até aqui, é perfeitamente libertária. Sim, o grande problema de todos que acham que o Estado é algo positivo é ignorar que os indivíduos têm interesses próprios, dispersos. Não existe um interesse coletivo. O que é bom para uns é ruim para outros. Porém, Popper, em sua obra, comete um erro fundamental. O problema dele é entender que a solução para isso não era a ausência de Estado, mas a democracia real. Ele entendia que a democracia, se corretamente implementada, tem o condão de direcionar o interesse do Estado para aquele interesse dos indivíduos. Assim, o problema é que as leis e o sistema democrático precisam ser aperfeiçoados para que funcionem da maneira pretendida, criando no Estado, ao mesmo tempo, o interesse da maioria e a proteção das minorias. De certa forma, o ideal do Estado democrático de direito é aquilo que foi descrito por Popper. E como percebemos, essa foi a influência principal de George Soros, mas não só dele, de boa parte do socialismo moderno e dos grupos que defendem pautas identitárias. O socialismo, que era baseado na tradicional luta de classes marxista, hoje é algo praticamente esquecido. Embora existam exemplos perdidos de comunistas raiz por aí, particularmente na nossa triste América Latina, isso ainda é bastante comum, depois da queda do Muro de Berlim, no resto do mundo, ninguém mais encara essa hipótese como algo válido. O que vemos hoje como esquerda no mundo é o progressivismo, é a ideia de que a democracia, particularmente ao atender pautas de grupos oprimidos, pautas identitárias, demandas de grupos, ela pode ser aperfeiçoada. Lógico, o pensamento de Popper e também de Soros sofre de um problema fundamental. Curioso como o próprio Soros, em algumas palestras mais recentes, descreve isso como sendo um problema do capitalismo, entre aspas. Ele diz que o problema é que o mercado não é uma força moral, portanto é incapaz de impor uma ordem moral a uma sociedade. Na visão dele, isso é a função da democracia. O Estado precisa tomar esse papel para si. Qual que é o problema disso? O problema é que todos os estados dizem existir exatamente para isso e sempre falham neste ponto. A conclusão do Soros é que a democracia precisa ser aperfeiçoada, mas ele falha em ver que o problema é um instrumento, não é aperfeiçoar tal coisa. O Estado coercitivo é incapaz de impor uma moral porque a moral surge espontaneamente entre os indivíduos e qualquer um que tente impor valores morais sempre estará gerando violência no final das contas. Mas lógico, o maior erro dele é assumir que existe um interesse coletivo.
Tal coisa não existe, apenas indivíduos têm interesses. A moral surge espontaneamente em uma sociedade. Toda moral imposta está ligada ao interesse de alguém. Sempre que algum grupo aponta que existe um interesse coletivo, está, de fato, falando que existe o interesse de algumas pessoas, particularmente dele, naquele sentido. A única base ética e moral possível é derivada logicamente com a ética argumentativa, justamente por sua característica de ser um conjunto mínimo de regras. Além disso, é só luta de interesses de um grupo contra outro. No final, essas entidades que começaram talvez até com causas que julgam válidas, acabam sempre sendo só isso, disputa de interesse. O interesse de algumas pessoas disfarçados de interesse da sociedade, o interesse de um grupo. No final, a luta de George Soros contra a tirania estatal acaba fortalecendo a própria tirania, ao confiar a solução do problema ao governo. Tudo acaba levando a um fortalecimento deste. Triste erro de Karl Popper de acreditar no governo que todos nós pagamos até hoje. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Ana Capitalista, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!